Boa tarde a todos e todas novamente. Eu voltei à tribuna para a gente fazer algumas reflexões a respeito da razão e da emoção. Eu fui provocada por alguns moradores de alguns bairros de Caruaru e de algumas comunidades rurais que disseram: vereadora, fale isso. E eu disse: eu vou falar, porque eu não vou estar nem mentindo, nem agredindo a honra, a dignidade, a idoneidade moral de ninguém. Eu queria saber dos moradores da zona rural, dos distritos de Caruaru, cujos vereadores dessa casa se alternaram durante meses para falar da ausência de obras e da precarização das estradas rurais, se nos últimos 45 dias as estradas ficaram prontas, estão prontas. O período eleitoral é um período engraçado, é um período diferente, em que a gente vive um faz de conta, em que parece que as coisas ficam suspensas. E depois, quando for depois do período eleitoral, depois do dia 30 de outubro, não se preocupem. Vamos voltar a falar das mazelas de Caruaru. Então eu pergunto aos moradores que moram lá na Vila do Murici, porque nesse último final de semana a gente tentou, mais uma vez, chegar a algumas localidades e conseguimos chegar, em especial na Ecovila Vradajama, dos Hare Krishnas. Eu não vi nenhuma benfeitoria feita por lá. No 4º distrito, quais as benfeitorias foram feitas? Como é que está para chegar na sua localidade? No 2º distrito, a mesma situação. Aí eu saio da zona rural e vou, Kátia, para as rendeiras, para algumas ruas que historicamente são intransitáveis, que ninguém transita, que tem verdadeiras valas e que não há previsão nenhuma de calçamento. E aí eu me volto para o Zé Liberato, onde eu tirei uma foto de dentro de uma cratera, onde já caiu carro, moto. E o Zé Liberato segue abandonado. E o Nina Liberato? Segue abandonado, minha gente. Segue esquecido. Sem iluminação, sem capinação, sem o calçamento. E o Alto das 7 Luas, que a gente mostrou na época do São João, que tem vídeo. Vão lá para ver como é que está o asfalto. E o acesso à Avenida Brasil, que parece que uma bomba foi desviada dos bombardeios, né? Lá da Rússia. E a Rússia jogou um míssil ali, na Avenida Brasil. Fora a estrada que dá acesso a Gonçalves Ferreira, que tem uma lama de asfalto, não é asfalto. E buraco, 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 buraco. E o bairro São José, a situação em que está. E o bairro Cidade Jardim, a partir da Rua 47 para frente. E o Amilson Afonso, que fica ali nos fundos do Parque dos Arcos. E aí eu me volto para essas localidades. E eu tenho visto uma Caruaru que não é Caruaru. Eu recebi aqui, já encaminhei para a Bárbara, que é uma pessoa consciente. Nisso, Rodrigo, você está de parabéns. Porque eu sou uma vereadora que venho aqui, faço a crítica construtiva e propositiva, porque nada do que eu estou dizendo é mentira. Eu já mostrei em foto por várias vezes aqui. E você segue atendendo nossas solicitações dentro das possibilidades de algumas secretarias. Eu estou com terapia de criança pendente desde janeiro para o agendamento de uma consulta na AMA infantil, lá no Maurício de Nassau, que não sai. No primeiro expediente eu falei sobre a educação. Eu agora estou falando de infraestrutura, de periferia. Estou falando da periferia. A periferia e a zona rural deveriam ser os espaços onde a política pública começa, antes de se chegar no centro. O período eleitoral é um período muito interessante, porque neste período eleitoral, né, existem grupos que se dividem, mas eu sei que a política é um arranjo institucional necessário para a construção de novos modelos. Agora, uma coisa ninguém pode dizer, né? Que a vereadora Perpétua Dantas está aqui tendo alucinação quando diz
que faltou política pública para essas localidades. E olha que eu falei de infraestrutura. Se eu falar de projeto social, quais projetos sociais existem para acolher, por exemplo, no Alto do Moura, por exemplo, em Taquara, de cima de baixo de São Pedro, na Vila do Cipó, que está abandonada? Qual projeto social existe em Caruaru que acolha criança e adolescente e tire no contraturno do meio da rua? Qual projeto social existe no Chique-Chique, na Vila Andorinha? Qual projeto social existe em Malhada de Barreiras Queimadas? Existe em Chicuru, em Lajeado do Cedro? Qual projeto social existe voltado para a criança, adolescente, para o adulto jovem e para a pessoa idosa? Caruaru é um deserto de projetos sociais. Caruaru está vivenciando, infelizmente, inclusive, né, a mortificação até do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que era o que tinha. Mas projeto social é política intersetorial, minha gente, que tem que ser fundação de cultura, educação, assistência social, saúde através do NASF. E Caruaru vê um desmantelamento nas políticas de infraestrutura, de educação, de saúde, de assistência social, do ponto de vista da inter-relação dessas pontas para se levar a população que mais precisa, que é a população carente, inclusão social, através da cultura, da educação e das políticas emancipatórias. Mas, eu disse isso semana passada, eu assisto o guia eleitoral e eu digo que meu nome não é perpétuo, eu vou trocar de nome. Eu vou entrar com um pedido de alteração do nome num cartório de registro e dizer que vou mudar para Alice. É um nome muito belo. E que eu não moro em Caruaru. Eu vivo no país das maravilhas. Aqui não é o país de Caruaru? Pois bem, este é o país das maravilhas, onde não se tem mazela social, onde as ruas são lindas, onde a educação é perfeita, onde não se tem precarização nem fila para se conseguir consultas de especialidades, cirurgias, exames, onde a zona rural é maravilhosa, praticamente uma cena do filme Nosso Lar, né, que conta ali a história de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, uma coisa é a vida real, é o dia a dia. É você pegar um carro, enfrentar a buraqueira e ir para a zona rural. Enfrentar tanta coisa que a gente vê não ser contada, mas é a política. E a política é a arte do discurso. Tem um autor chamado Perelman, que eu trabalho com ele no Tribunal do Júri. O importante não é o que você vê, meu irmão, é o que te contam. E às vezes, o que te contam trai o que você está vendo. Você pode estar vendo aquilo e alguém vai dizer, não, isso é uma ilusão, você não está vendo. Isso é a sua mente que está projetando. E quando a gente fala das forças de segurança, aí eu parabenizo o Rodrigo, se tem um momentozinho que a Guarda Municipal teve alguma valorização, foi agora com a compra do equipamento. A Guarda Municipal de Caruaru, eu participei da inspeção. Tudo isso que eu estou falando está nas minhas redes sociais. Com o juiz de direito da Vara da Fazenda, inspecionando material bélico, sucateado, oxidado. Perguntem aos integrantes da Guarda Municipal a situação dos veículos da Guarda Municipal, a patrulha rural. Pergunte a situação que o povo de Serra dos Cavalos, da reserva ambiental mais importante, que é um remanescente de Mata Atlântica, como é que eles trabalham aqui em Caruaru. Por empenho. Os guarda-parques, os mateiros, não têm um crachá de identificação. Trabalham como prestadores de serviço sem perspectiva de ser regulamentada, porque isso é um vínculo precário. Mas, reitero, para quem não age e não pensa com a razão, só com a emoção, parabéns. Estamos no país das maravilhas. Caruaru de verdade é uma Caruaru diferente. Para conhecer Caruaru, as pessoas têm que vir para cá e ver que quando se quer passar estelionato político, se passa.
Agora, quando a gente anda nas ruas, chega nos cantos e recantos, fala com as pessoas pobres, humildes, que estão dentro dos bolsões de pobreza, pergunte qual política realmente transformou sua vida. Obrigada.